Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia 1. Essa é a aula 27, referente ao dia 10 de novembro de 2021, tá? Só lembrando para vocês, a próxima aula seria na segunda-feira, dia 15 de novembro, é um feriado, então a gente não vai ter aula. Nossa próxima aula vai ser no dia 17 de novembro, tá? Como diz aqui, isso aqui é uma aula de dúvidas, não tem obrigação nenhuma de... eu estava pensando na parte síncrona, tá? Essa aqui é uma aula de dúvidas. É, a gente vai fazer como a gente fez nas outras aulas de dúvidas que foram assíncronas, que é como todas as questões obrigatórias e algumas questões optativas, tá? Então, a gente vai falar na aula de hoje a quarta lista de exercício, que teve finalização dia 7 de novembro. Se vocês não viram, dá uma olhadinha lá no Google Drive, a lista 5 já está lá, tá? Para vocês resolverem. A lista 5 vai ser a nossa última lista. Tá, então entrando no nosso conteúdo, a primeira questão é: quais componentes do PIB são afetadas em cada uma das seguintes operações? Letra A, uma família compra uma nova geladeira por R$ 2.000. Então a família foi lá e comprou uma geladeira. O que foi que mudou? Mudou o investimento? Não. Mudou o gasto do governo? Não. Mudou exportações líquidas? Não. Comprou a geladeira e levou para casa, mas... Tá, não consegui colocar um mais aqui, provavelmente. Consegui mais R$ 2.000, né? Então, o consumo aumentou R$ 2.000. Mudou o investimento? Essa geladeira está sendo usada para uma empresa de frios, por exemplo? Não. Mudou o gasto do governo? Não. Mudou exportações líquidas? Não. Só mudaria exportações líquidas se essa geladeira aqui fosse importada, tá? A questão não fala sobre isso, fala que comprou uma geladeira, então foi no mercadinho e comprou. Então, isso aqui subiu 2.000. Aqui continua inalterado, aqui continua inalterado, aqui continua inalterado. Qual foi o efeito do PIB dessa economia? Subiu R$ 2.000, tá? Eu não vou conseguir fazer aqui de forma simples, mas para deixar ainda mais completo, eu colocaria aqui um para cima, tá? Tipo, subiu 2.000 e aqui subiu 2.000. Então, qual é a resposta dessa questão? Se colocar só o consumo, aumentou 2.000. Não é suficiente. Você tem que falar: o consumo subiu em R$ 2.000 e o PIB também dessa economia subiu em R$ 2.000, tá? Essa é a resposta completa dessa questão. A tia Sônia compra uma nova casa por R$ 230.000. Essa aqui é uma questão meio pegadinha, na verdade. Tá? Comprar casa e PIB não é um negócio que é tão fácil de relacionar. Aqui tem duas respostas. Ele fala uma nova casa, mas não diz se realmente é uma casa construída do zero ou se foi uma casa vendida de um para outro, tá? Como colocou uma nova casa, vamos supor que seja uma casa construída do zero, tá? Então, a tia Sônia queria uma casa, foi lá e resolveu construir essa casa, construiu e comprou, e gastou, né, R$ 230.000 nessa casa. O que isso significa? Bom, essa casa foi construída do zero, então gerou emprego, gerou tudo aquilo que a gente espera, compra o material e não sei o quê. Então, o investimento vai subir em R$ 230.000, tá? Investimento subiu R$ 230.000. O consumo mudou? Não. O gasto do governo mudou? Não. Exportação líquida mudou? Não. Então, aqui o PIB vai subir em R$ 230.000. Renan, por que você bateu na tecla de ser uma casa nova? Imagina que fosse uma casa antiga, uma casa que já tivesse sido construída. O João tem essa casa de 230.000 e vendeu para a Sônia. Isso muda o PIB? Pensa assim, foi criado novos empregos para fazer essa venda? Não, né? Existe ainda o corretor e tal, que vai fazer essa tramitação, né, que vai entrar no PIB. Mas se fosse uma casa velha, para resumir, com essa casa que já fosse construída, então a gente considera que aqui seria R$ 230.000 a mais porque a Sônia comprou e 230.000 a menos porque o João comprou. Ou seja, 230.000 menos 230.000 seria zero e mudaria o zero o PIB, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa me manda e-mail com a dúvida. Por que que aqui subiu R$ 230.000? Porque a casa é nova, está sendo construída a casa. Só deixa eu botar seu relógio. Eu não ia botar não, mas resolvi colocar, porque senão eu perco o tempo da aula. Geralmente essas aulas de dúvida não são tão longas, mas é sempre bom colocar, porque às vezes eu fico falando sobre outra coisa, rapidinho. Pronto. Então, beleza. Se a casa fosse nova, construída, então você ia contratar o pedreiro, ia fazer a fundação, ia contratar o engenheiro, o mestre de obras e por aí vai, né?
Então, você ia gerar um monte de emprego, ia pagar salário, ia pagar material, e finalmente ia construir essa casa por 230 mil reais. Então, o investimento dessa economia ia subir 230 mil reais. Consequentemente, o PIB também ia subir 230 mil. Se fosse uma casa antiga, você comprou do João e não fez nada, não fez nenhuma reforma. Então, você só foi lá e comprou a casa. Então, o João vai cair 230 mil e você, a Sônia, vai subir 230 mil. Logo, liquidamente, seria zero, tá? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me fala. Letra C. A Honda vendeu em 2020 um carro novo por 50 mil reais que foi fabricado em 2019. Sim, então a resposta completa aqui, né? O investimento sobe 230 mil e o PIB também vai subir 230 mil reais. Então a Honda fez um carro em 2019, só que só vendeu em 2020. Como isso afeta o PIB de 2020? Bom, se a Honda já tinha esse carro, então esse carro estava lá em estoque, não era? Lembra? Se a empresa produz o produto e não vende no ano, vira estoque, ou seja, fica parte do investimento. Então, já estava lá em estoque. Você está vendendo, então é menos esse valor, concorda? Que está saindo do estoque. Se ele tinha 50 mil reais lá em estoque, vendeu, então tem menos 50 mil. Em compensação, tem uma pessoa comprando. Se a pessoa está comprando para o consumo, então está subindo 50 mil reais em consumo. Então, liquidamente, 50 mil menos 50 mil é zero, tá? Repetindo, vamos lá. A Honda vendeu em 2020 um carro novo por 50 mil reais que foi fabricado em 2019. Então, como isso afeta o PIB de 2020? Esse carro foi produzido em 2019, não é? Tudo que for produzido no ano anterior, anos anteriores, e não for vendido, vira estoque da empresa, tá? Então, vira o estoque e, consequentemente, faz parte do investimento. Então, quando você for ver lá, o PIB dessa economia vai ter lá 50 mil reais desse carro, que era o estoque da Honda. A Honda vendeu isso daí. Então, 50 mil reais não existe mais, não é? Então, aqueles 50 mil reais que estava no estoque foi para zero. Ou seja, tem menos 50 mil reais de estoque, ou seja, o investimento caiu 50 mil reais. Mas esse carro foi comprado por alguém. Se é comprado por alguém, não é utilizado por empresa, né? É utilizado por consumo próprio, virou consumo. Então, esse carro subiu 50 mil reais o consumo das famílias, não é isso? Imagina a seguinte situação: eu comprei um carro novo. Então, esse carro estou levando para casa, então o PIB está aumentando no valor desse carro, não é isso? Agora, se esse carro for produzido nesse ano, se for produzido no ano passado, ele vai sair do estoque do ano passado, tá? Então, menos 50 mil reais de investimento, mais 50 mil reais de PIB. Mudou o gasto do governo? O governo teve alguma interferência nisso daí? Não. Mudou exportações líquidas? A questão não fala nada, né? Se foi alguém de fora, de dentro que comprou, vamos assumir que é alguém de dentro, ou seja, não é alguém do exterior comprando, esse carro foi fabricado no país, então não muda exportações líquidas. E o PIB, como é que isso afeta o PIB? 50 mil reais menos 50 mil reais dá zero. Então, não afeta o PIB essa compra desse carro. Letra D, o PIB de 2020, tá? Renan, e o PIB de 2019? É verdade. O carro foi produzido em 2019. Então, se o carro foi produzido em 2019, mesmo não sendo vendido, ele entraria aqui em estoque. Não é isso? Então, o PIB de 2019 subiria os 50 mil reais. Letra D, você comprou um perfume fabricado e vendido em um site da Itália. Então, o perfume é lá da Itália, você foi lá e trouxe esse perfume para casa, né? Importou. Já diz o nome, importou, né? Então, é uma exportação? É algum produto daqui do Brasil que a gente está metendo para fora? Não, é o contrário. É um produto lá de fora que tem alguém aqui comprando, não é isso? Vamos supor que esse perfume seja 100 reais. Então, as importações vão ser 100 reais, não é isso? Exportações líquidas é o quê? Exportações menos importações. Sim, importações é 100 reais, então ficou menos 100 reais. Mas também, esse produto virou consumo de você, você comprou, não é isso? Então, teve mais 100 reais de consumo desse perfume. Consequentemente, qual é a variação do PIB? 100 menos 100, que é zero. Investimento mudou alguma coisa? Não. Gasto do governo mudou alguma coisa? Não. Então, o que mudou foi o consumo subiu 100 reais, você agora tem esse perfume em casa de 100 reais, e as exportações líquidas caíram em 100 reais. Você importou esse produto. 100 menos 100, zero. Podia ser 200 reais o perfume, então seria 200 menos 200. E, mesmo assim, o PIB dessa economia não se alteraria, ficaria em zero. Tá?
Letra E, então, resposta completa. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu vejo uma resposta resumida, do tipo, o consumo aumentou 200. Não é só isso. O consumo aumentou 200, exportações líquidas caiu 200. Não é só isso. Consumo aumentou 200, exportações líquidas caiu 200 e, consequentemente, o PIB não teve variação. Continuou o mesmo, tá? Letra E. Uma empresa expandiu sua operação com a construção em Canavieiras de uma nova fábrica no valor de R$ 300 mil. Então, foi lá uma indústria em Canavieiras e decidiu construir essa fábrica. Uma indústria construindo fábrica. Lembra que isso é investimento. R$ 300 mil é investimento dessa empresa para a construção dessa fábrica, não é isso? Então, entra no PIB em investimento. Pensa assim, eu gosto de pensar assim, para saber se afeta o PIB. A empresa foi lá em Canavieiras e construiu essa fábrica. É só pegar o dinheiro e jogar no chão e a fábrica vai estar lá construída? Não. Vai ter que contratar gente, vai ter que comprar material. Então, tudo isso tá aumentando o PIB da economia, não é? Tá gerando salário, tá contratando gente, comprando material. Então, isso vai gerar PIB. Então, vai ter um aumento de PIB. De quanto? O valor da fábrica, 300 mil. Então, o PIB, isso afeta consumo? A fábrica foi construída para pro João que mora em Canavieiras mora lá? Não, né? Isso afeta gasto do governo? O governo teve alguma coisa a ver com isso daí? Não. Isso afeta exportações líquidas? Supondo que toda a fábrica seja construída com material daqui? Não, né? Então, a gente ficou com o investimento em R$ 300 mil, ou seja, o PIB dessa economia vai subir R$ 300 mil, tá? Por isso que é importante, por exemplo, quando os governos dão incentivo para multinacionais, né, se alocarem no país. Porque a construção de fábrica tem essa como consequência a construção do PIB. E também tem outras consequências, né? Por exemplo, a Volkswagen constrói uma nova fábrica em Ilhéus. Significa o quê? Vai ter primeiro essa consequência no PIB da construção e depois o salário que vai pagar para os funcionários durante os anos e por aí vai, não é? Os carros produzidos. Letra F. O governo construiu uma nova ponte no valor de R$ 2 milhões. O governo, então, peraí, afeta o consumo? Afeta as famílias? É você comprando essa ponte? Não. Afeta investimento? É estoque sendo produzido? É fábrica sendo produzido? Não. Quem está gastando isso daí? O governo. Então, o governo, o gasto do governo subiu R$ 2 milhões. Afeta exportações líquidas? Também não. Então, a única coisa que afeta nisso daqui é o quê? O governo está gastando R$ 2 milhões. Afetou exportações líquidas? Não. Então, isso aqui a alteração é zero. Afetou investimento? Não. Afetou consumo? Não. Então, o PIB dessa economia vai subir em R$ 2 milhões. Tá? Então, resposta completa. Com esse gasto, o governo gastou R$ 2 milhões e, consequentemente, o PIB dessa economia subiu R$ 2 milhões. Renan, fazendo só uma observação, tá? E por que o governo não gasta 1 trilhão e o PIB dessa economia é R$ 1 trilhão? Porque se o governo gasta isso tudo, lembra as nossas últimas aulas, vai gerar inflação, vai gerar problemas graves na economia, tá? Letra G. A França comprou o equivalente a R$ 5 milhões de carne bovina oriunda do Brasil. Então, foi lá uma empresa do Brasil fazendo carne bovina e vendeu para a França. A França comprou. Se a França está comprando, então isso é uma exportação, concorda? Então, as exportações vão subir em R$ 5 milhões. Tem alguma contrapartida aqui? Não, né? O gasto do governo mudou? Não. O investimento mudou? Não. O consumo das famílias mudou? Não. Então, o PIB dessa economia vai subir em R$ 5 milhões. Resposta completa: exportações subiram em R$ 5 milhões, o PIB dessa economia subiu em R$ 5 milhões. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve um caso, eu estou tentando lembrar aqui também, dos aviões da Embraer, se eu não me engano, que estava sendo vendido para outros países. E tinha 3 países concorrendo, era a França, a Suíça e o Canadá, se eu não me engano. E por que que isso era tão importante para a economia brasileira? Porque essa venda é uma exportação e, consequentemente, teria um aumento do PIB. Letra H. Em uma viagem para o exterior, você comprou um novo notebook no valor de R$ 4 mil. Então, você foi lá, aproveitou uma promoção de viagem, viajou para o exterior e comprou o notebook.
Se você está comprando notebook, então as importações estão subindo em 4 mil reais, ou seja, as exportações líquidas caíram em 4 mil reais, não é isso? Agora, você está comprando esse notebook, então você vai utilizar esse notebook. Então, seu consumo vai subir em 4 mil reais. Renan, eu estou comprando para minha loja, para usar no meu emprego. Então, seria em investimento. Se você comprar para sua loja, para usar no seu trabalho, o investimento subiria 4 mil reais. Se você comprar para uso pessoal, então seu consumo vai subir 4 mil reais. Mudou o investimento? Se for para uso pessoal, não. Mudou o gasto do governo? Não. Então, qual é a alteração do PIB? 4 mil menos 4 mil, então é zero. Resposta completa. As exportações líquidas, vamos começar do começo, né? As importações subiram 4 mil reais. Consequentemente, as exportações líquidas caíram 4 mil reais. Ao mesmo tempo, o consumo das famílias, o seu consumo, subiu 4 mil reais. Então, o PIB teve alteração de 4 mil menos 4 mil e, consequentemente, zero. Isso não afetou o PIB, tá? Pessoal, essa é a questão 1, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me manda e-mail, tá? Então, questão 2. Abaixo estão algumas informações sobre a produção de leite e mel em uma economia. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu vou usar a resposta do Gregory Monk. Então, letra A, calcule o PIB nominal, o PIB real e o deflator do PIB para cada ano, utilizando 2010 como ano base. Então, essa aqui é a questão 523, isso daqui. Então, beleza. Essa economia só produz leite e só produz mel. É só isso. 2010, 2011, 2012 são os anos. Aqui é o preço do leite, a quantidade vendida. Aqui é o preço do mel e a quantidade vendida. Aí vem na letra A e pergunta para a gente qual é o PIB nominal. O que é PIB nominal mesmo? É o PIB no valor do produto, do ano. Então, o que é que você faz? Bem simples, né? É só pegar o preço do produto e multiplicar pela quantidade vendida. Então, esse 100 leites a R$ 1 virou R$ 100. Esse 50 mel a R$ 2 virou R$ 100. R$ 100 mais R$ 100, o PIB nominal de 2010 é R$ 200. E 2011, 1 vezes 200, 200, mais 2 vezes 100, 200. 200 mais 200, 400. E 2012, 2 vezes 200, 400, mais 4 vezes 100, 400. 400 mais 400, 800. Esse é o PIB nominal dessa economia nesses 3 anos. E o PIB real, usando 2010 como ano base? Qual é a diferença do PIB nominal para o PIB real? O PIB nominal é o valor que está lá no ano. Aí você vai no mercadinho, compra um arroz a R$ 4, você compra 10 quilos, o PIB dessa economia vai subir R$ 40. O PIB real, você usa o preço do ano base. Essa é a diferença. Por que que a gente faz isso mesmo? Para não ver as variações de preço. Por exemplo, inflação, ele aumenta o valor dos produtos, mas não o PIB de verdade, né? Lembra aquele exemplo? Se o arroz é R$ 4, eu estou comprando 1 quilo em 2010, em 2020. Então, estou gastando R$ 4 em arroz, não é isso? Em 2021, o arroz foi para R$ 8 e eu compro o mesmo quilo. Então, seria R$ 8. Então, PIB 2020 é 4, PIB 2021 é 8? Não, né? Porque o que é o PIB? É a produção de bens e serviços, sem contar muito aquele fator financeiro. O financeiro, o que afetou 2020 para 2021 foi o aumento de preço do produto, mas de produção é o mesmo quilo, não é? 2020, 2021. Então, quando a gente usa o PIB real e usa 2020 como ano base, aqui seria R$ 4 e continuaria R$ 4. Vamos ver esse exemplo aqui. Qual é o PIB real dessa economia aqui em 2010? Bom, se os preços são de 2010, então o preço de 2010. Então, R$ 1 vezes 100, mais 2 vezes 50, continua os mesmos 200. Em 2011, isso muda. Olha só. Quer dizer, os preços são os mesmos, né? Então, o preço de 2010 é R$ 1 vezes 200, que é a produção, mais R$ 2 vezes 100, R$ 400, tá? Preços de 2010 vezes a produção de 2011. Em 2012, preço de 2010 e produção de 2012. Então, 1 vezes 200 mais 2 vezes 100, o que vai dar R$ 400. Veja como mudou 2012. 2012 aqui e aqui, ó. Aqui no PIB nominal era 800, no PIB real, 400. Por que essa diferença? O que aumentou? Vamos pegar daqui para cá, 2011 para 2012. A questão na letra C vai perguntar sobre isso, mas a gente já adianta. Em 2011, o PIB real
e nominal era 400. O PIB nominal em 2012 é 800 e o real é 400. O que foi que mudou? A produção é a mesma, tá vendo? Então, por que que vai ter um aumento de PIB se a produção é a mesma? É a mesma quantidade produzida, o que é o PIB? Produção de bens e serviços, mesma produção, mesmo PIB. Então, se a gente usar o ano base, a gente não vai ter aumento de PIB aqui. Agora, se a gente usar os valores do ano, a gente vai ter um aumento aqui do PIB nominal. Mas isso porque os preços aumentaram. Veja a diferença. De novo, né? O quilo de arroz que você compra em 2020 a R$ 4 é o mesmo quilo de arroz que você compra em 2021 a R$ 8. O que muda é o preço, tá? Então, no PIB, o que é que entra no PIB? É 1 quilo de arroz. Mas o preço que mudou, não é? Beleza. Então, o PIB real de 2012, a gente já calculou, deu R$ 400. Deflator do PIB, como é que a gente faz isso? PIB nominal dividido pelo PIB real vezes 100. Então, 2010, 200 dividido por 200 vezes 100, que deu 100. 2011, 400 dividido por 400 vezes 100, que deu 100. 2012, 800 dividido por 400 vezes 100, que deu 200, tá? Letra B. Calcule o percentual da variação de PIB nominal, PIB real e o deflator de PIB de 2011 e 2012 quando comparados ao ano anterior. Para cada ano, identifique as variáveis que não mudam, explique por que não muda. Então, variação percentual do PIB nominal em 2011, comparado a 2010. Então, o valor do PIB nominal em 2011, 400, menos 200, dividido pelo PIB de 2010, 200, vezes 100%, dá 100%. Quanto variou do PIB nominal de 2010 para 2011? É o que está aqui, tá? Valor final menos valor inicial, dividido pelo valor inicial, vezes 100%. Isso aqui vai dar 100%. Ou seja, daqui para cá teve um aumento no PIB nominal em 100%. Daqui para cá também a mesma conta, né? 800 menos 400 dividido por 400, que vai dar uma variação de 100%. E o PIB real? Daqui para cá, 400 menos 200 dividido por 200 vezes 100%, vai dar 100%. E 2012 para 2011, 400 menos 400 dividido por 400 vezes 100%, que vai dar zero. E o deflator, de 100 para 100, a variação é de zero. E de 100 para 200, 200 menos 100 dividido por 100 vezes 100, dá 100%. Você entendeu isso daqui, né? Isso aqui é a variação percentual, tá? É o que ele está perguntando. Qual é a variação percentual? Vamos pegar esse caso aqui, do PIB de 2010 para 2011. Como é que eu faço isso? Eu vejo o valor do PIB nominal em 2010, eu vejo o valor do PIB nominal em 2011. Como é que eu calculo variação percentual? Valor final, 400, menos o valor inicial, 200, dividido pelo valor inicial, 200, vezes 100%. Isso aqui vai dar 100%. Então, a variação percentual do PIB nominal de 2010 para 2011 é de 100%, tá? Todos os outros aqui é o mesmo tipo de cálculo. Qualquer dúvida, me manda e-mail. Então, vamos lá. E o que isso significa? Olha só. O PIB nominal, ele subiu de 2010 para 2011, 100%. 2011 para 2012, 100%. Agora, o PIB real de 2010 para 2011 subiu 100%, mas 2011 para 2012 subiu 0%. O deflator, por sua vez, 2010 para 2011 subiu 0%. Em 2011 para 2012 subiu 100%. Deflator é o que mesmo? É uma medida para, por exemplo, calcular inflação, não é isso? Então, vamos lá. Qual é a diferença de 2010 para 2011? Os preços são o mesmo, então não teve inflação. Por isso que o deflator é zero, a variação percentual. Mas a produção aumentou, foi de 100 para 200, de 50 para 100, dobrou. Então, tanto o PIB real como o PIB nominal aumentaram 100%. O PIB real porque dobrou a produção e o PIB nominal porque, além de dobrar a produção, não teve nenhuma mudança em preço. Tá? Em 2011 para 2012, o que foi que mudou? A produção é a mesma. O que mudou são os valores o valor de cada produto. Aqui foi de 1 para 2 e aqui 2 para 4, ou seja, os produtos dobraram de preço. Dobrou de preço, você espera que a inflação, ou seja, o deflator, seja de 100%. Dobrou o preço. Era R$ 1, virou 2. Era 2, virou 4. Mas a produção é a mesma. Então, o PIB real não pode ter variação, porque o PIB real é o quê? Mede a produção de bens e serviços. Então, se a produção é a mesma, então não tem porquê, não teve variação, é a mesma quantidade. Mas o PIB nominal, ele aumenta. E aumenta por quê? Foi consequência do aumento de bens e serviços? Não.
consequência direta da inflação, do aumento de preço. Então, o PIB nominal aumentou 100%. Tá? Letra C. O bem-estar da economia cresceu mais em 2011 ou 2012? Explica utilizando os valores do PIB. Então, o que importa no final é o quê? O que importa no final é aumento de preço ou aumento de produção de bens e serviços? O que importa, na verdade, é aumento de produção de bens e serviços. Você ganha R$ 1.000 por mês e o quilo de arroz é R$ 1.000. Então, você vai comprar 1 quilo de arroz. Aí você, próximo ano, ganha R$ 10.000 por mês. Você fala, opa, tô muito mais rico. Mas o quilo do arroz é R$ 10.000, você continua comprando o mesmo quilo de arroz. Então, você não teve ganho zero. O que importa, na verdade, é o aumento de quantidade de bens e serviços produzidos, e não de preço. Não é isso? Então, aonde a gente está melhor? 2010, 2011, desculpa, 2011 ou 2012? Em 2011. 2011 teve o dobro da produção de bens e serviços. Então, o PIB real aqui, ó, aumentou 100%. Veja que o PIB nominal, ele aumenta de 2010 para 2011 100, e 2011 para 2012 100% também. Mas veja que esse aumento aqui foi consequência direta do aumento de preço. Vamos ver como ele responde. O bem-estar econômico subiu mais em 2010 do que em 2011. Ele confundiu aqui, tá? Uma vez que o PIB real aumentou em 2011, mas não em 2012. Em 2011, o PIB real aumentou, mas os preços não. Em 2012, o PIB real não subiu, mas os preços sim. Tá? Então, basicamente, ele está falando o que foi que melhorou aqui foi o PIB real de 2012, ou 2011, né? Porque dobrou a produção, tá? 2011 para 2012 não teve aumento de PIB real, a produção foi a mesma. Então, o bem-estar está melhorando aqui, 2010 para 2011, tá? Beleza, questão de número 3. Um fazendeiro planta trigo e vende por R$ 100 para uma empresa. Então, foi lá o fazendeiro, plantou trigo, vendeu R$ 100 para uma empresa. Na empresa, ocorre o processo de moagem do trigo, que é vendido como farinha de trigo para uma padaria por R$ 150. Então, esses R$ 100, o fazendeiro vendeu lá para a empresa, que fez a moagem, e vendeu para a padaria por R$ 150. A padaria utiliza a farinha de trigo para fabricar o pão que é consumido pelo consumidor final por R$ 180. Então, qual o PIB dessa economia? Então, eu tenho vários processos aqui, né? O fazendeiro vendeu por 100 para o cara que para a empresa vendeu por 150 para a padaria vendeu para o consumidor final a 180. O que é o PIB mesmo? O PIB é a produção de bens e serviços para o consumidor final. Então, toda essa linha aqui a gente desconsidera, considera somente a venda do produto para o consumidor final, ou seja, o pão que a gente consome e, consequentemente, os R$ 180. Na aula eu falei do exemplo do carro, né? Na linha de montagem, a montadora usa o aço, por exemplo, na produção. Se a gente fosse contabilizar a compra do aço da montadora e depois, quando você compra o carro, então esse mesmo aço está sendo vendido para a montadora, mas a montadora não vai ficar com esse valor, ele vai passar para o consumidor final. Então, se a gente contasse esses dois processos, o PIB seria duplicado. Seria o aço sendo vendido para a montadora e esse mesmo aço sendo vendido para o consumidor final. Não faz sentido duplicar esse valor. Não é que está produzindo o dobro de aço, não é? Então, o que a gente faz? Só olha o consumidor final. Esse aço não está sendo vendido no final para o consumidor final? No final, está sendo. Então, a gente só faz essa contabilização desse aço indo para o consumidor final, não é? Mesma coisa aqui. Se a gente fosse contabilizar cada um desse processo aqui, então seria R$ 100 do fazendeiro, mais 150 da empresa, mais 180 da padaria. Mas espera aí, esse mesmo trigo, ele virou farinha de trigo e virou pão. O mesmo trigo. Eu não vou contabilizar 3 vezes o valor desse trigo, só uma vez. Como é que eu faço isso? Eu só olho para o consumidor final, R$ 180. Então, o PIB dessa economia é de R$ 180. O valor adicionado é definido como o valor financeiro do produto final vendido menos o valor do bem intermediário que foi utilizado como consumo. Assumindo que não existem outros bens intermediários, além do que foi mostrado acima, calcule o valor adicionado de cada um dos 3 produtores. Isso é um outro conceito do PIB, tá? O que isso aqui significa? O fazendeiro, ele gerou o valor adicionado de R$ 100. A empresa pegou esses R$ 100 e transformou em R$ 150. Então, o valor adicionado pela empresa é 150 menos 100 é de R$ 50.
A padaria pegou esses R$ 150 e transformou em R$ 180. Então, o valor adicionado pela padaria é 180 menos 150 é R$ 30. Então, em valor adicionado, o fazendeiro foi R$ 100, a empresa foi R$ 50, a padaria foi de R$ 30. Qual é a soma do valor adicionado dos três processos produtivos? 100 mais 50 mais 30. 150 mais 30, R$ 180. É o mesmo valor. Como esse valor se compara ao PIB? É o mesmo valor. Esse exemplo sugere uma outra forma de calcular o PIB? Sim, o PIB também pode ser calculado. Tem duas formas. Uma, você só olha o consumidor final. Então, o pão sendo vendido para o consumidor final, pega aquele valor, isso é o PIB. A outra forma é o valor adicionado. Aí você vai ter que saber quanto o fazendeiro vendeu para a empresa, o valor, depois quanto a empresa colocou como valor adicionado para vender para a padaria e a padaria para o consumidor final. Então, são duas formas de calcular o PIB. Pode ser por valor adicionado, pode ser pelo consumidor final. Em geral, o que se utiliza é o consumidor final, tá? Tem umas matrizes em economia, acho que vocês não vão ver isso com facilidade, chamada matriz de sumo-produto, que vê quanto de um setor econômico compra de outro setor. Aí sim você vai ter o valor adicionado como um importante componente, tá? Mas é bom saber isso daqui, que o valor adicionado é uma outra forma de você poder calcular o PIB de uma economia, tá? Então, esse é o exemplo do aço que eu falei. Foi lá, a montadora comprou aço e depois vendeu o carro para o consumidor final. Então, o valor adicionado seria quando essa montadora comprou esse aço, quanto ela pagou, e depois, então vamos lá, comprou esse aço a R$ 50.000. Então, R$ 50.000 de valor adicionado nessa transação. Vendeu o carro a R$ 70.000. Então, 70 mil menos 50 mil, então R$ 20.000 de valor adicionado nessa outra. Então, PIB seria R$ 70.000, das duas formas. Tá? Questão de número 4. Em abril de 2010, foram divulgados lá nos Estados Unidos as seguintes estatísticas. Tinham 139 milhões de pessoas empregadas, 15 milhões desempregadas e 82 milhões não estavam na força de trabalho. Use essas informações para calcular. Deixa eu abrir aqui. População adulta. O que é população adulta? Força de trabalho mais fora da força de trabalho. População adulta é o quê? 154 milhões. Essa aqui está. Aqui estava empregados, desempregados. Falta informação aqui, não é? Tá. Ah, tá. Isso aqui é empregados. Tá. Então, vamos lá. Qual é a força de trabalho? É a soma do número de empregados mais desempregados. São 139 milhões mais os 15 milhões, deu 154 milhões e 715 mil. E também a fora da força de trabalho, 82 milhões de pessoas. Consequentemente, somando um com o outro, dá 237 milhões de pessoas a população adulta lá nos Estados Unidos em abril de 2010. E a força de trabalho? Bom, deveria vir antes a questão, né? A força de trabalho é o número de desempregados mais empregados. Desempregados, 139, empregados, 15, 154 milhões é a força de trabalho. A taxa de participação na força de trabalho é 100 vezes. Vou botar assim, às vezes eu prefiro assim. Tá. Seguindo aqui. 100 vezes é meu teclado está com um monte de problema. Eu estou esperando terminar o semestre para poder consertar. Por exemplo, o X não funciona. Agora funcionou. O Shift também está com problema aqui. Eu tento botar maiúsculo e não consigo. O 2 está com problema. Eu aperto várias vezes aqui. Bom, quando terminar o semestre eu vou consertar. Tá, então vamos lá. 100 vezes a força de trabalho dividido pela população adulta. Então, a taxa de participação da força de trabalho é o quê? Força de trabalho dividido por toda a população adulta. Qual é a força de trabalho? 154 milhões. Qual é a população adulta? 237 milhões. 100 vezes isso daí vai dar 65,1%. Ou seja, a cada 100 adultos, 100 pessoas na população adulta lá nos Estados Unidos, 65 estão na força de trabalho. 34,9 estão fora da força de trabalho. E a taxa de desemprego, finalmente? A taxa de desemprego é o quê? Número de desempregados dividido pela força de trabalho. Qual é o número de desempregados? Cadê? 15 milhões, dividido pela força de trabalho, que a gente já calculou, 154 milhões.
Então, a taxa de desemprego, uma taxa alta até 9,8%. Ou seja, cada 100 pessoas lá nos Estados Unidos, em abril de 2010, 91, 90, né, estavam empregados. Lembrando a você de... Só um segundinho. Botei. É o lembrete da Alexa. Tá. Então, a cada 100 pessoas lá nos Estados Unidos, 10, né, ali estavam desempregadas e 90 empregadas, tá? 100 pessoas dentro da força de trabalho, né? Beleza? Então, isso é a questão de número 4. Simples, né? Bem fácil de fazer. Quinta questão. Cite duas formas de política pública que o governo pode implementar para diminuir a desigualdade de renda. Cite três formas de política pública que o governo pode implementar para diminuir a pobreza. Então, diminuir a desigualdade de renda. Pode, por exemplo, colocar aquele imposto de renda negativo no salário, ou seja, pessoas que ganham muito pagarem mais imposto de renda e pessoas que ganham pouco receber imposto de renda. Isso vai ter uma diminuição da desigualdade de renda. Uma outra medida para diminuir a desigualdade de renda é o governo tirar também, colocar um imposto para pessoas mais ricas e levar esse dinheiro para pessoas com salário mais alto, né, com uma renda mais alta, e levar esse dinheiro para a população mais pobre, que, por exemplo, não tem emprego. Então, você está diminuindo a desigualdade de renda. Cite três... Pronto, para não ser muito similar uma com a outra, né, imagina, por exemplo, dividendos. Vamos pensar em dividendos. Dividendos é um negócio que gera de ação de uma bolsa, né? Você tem uma empresa que paga dividendos e vai para aquela pessoa que é acionista da bolsa de valores, por exemplo, dessa ação da bolsa. Então, se você taxar os dividendos e levar para a população mais pobre, seria uma forma de diminuir a desigualdade de renda. Cite três formas de política pública que o governo pode diminuir. Eu não estou falando se é bom ou se é ruim, não, tá? Estou só citando exemplos que pode fazer a diminuição da desigualdade de renda. Cite três formas de política pública que o governo pode implementar para diminuir a pobreza. Diminuir a pobreza, por próprio o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, que está sendo criado, você pega dinheiro de imposto e leva para a população mais pobre, diminuir a pobreza. Outra forma de diminuição de pobreza, geração de emprego, seria outra forma de diminuição da pobreza, de emprego para a população que mais pobre, né? Cesta básica, qualquer tipo de auxílio, a diminuição da pobreza, próprio levar dinheiro, a diminuição da pobreza, auxílio moradia, distribuição de cesta básica, tudo isso aí são políticas públicas que levam à diminuição da pobreza, tá? Tem vários exemplos, tá? Você pode não precisa citar exatamente esses daí, não. Pode citar qualquer outro exemplo, tá? Então, beleza. Chegamos nas questões optativas, eu vou fazer algumas delas. Questão do número 6. Explique por que a renda de uma economia deve igualar a despesa, isto é, porque o PIB tem duas óticas equivalentes, uma pela renda e outra pela despesa. Imagina que você trabalha em uma loja, você recebe o salário. Então, você recebe seu salário, R$ 2.000 por mês. Então, isso é a ótica da renda. Se somar todas as rendas, a gente tem o PIB. A outra ótica é pela despesa. Esses R$ 2.000 que você está recebendo é porque alguém foi na loja e comprou um produto. E aí está gerando receita para a empresa. Essa receita, uma parte vai para o funcionário, uma parte vai para pagar todos os insumos, uma parte vai para o dono da empresa. Então, toda essa despesa que você está fazendo vira renda para alguém. Então, eu até gostei desse exemplo, vamos focar nele. Você entrou no mercadinho e comprou R$ 100 de um produto. Então, desses R$ 100, uma parte vai para pagar os insumos, outra parte vai para os funcionários da empresa, outra parte vai para o dono da empresa. Então, para cada um desses daí, virou salário. Ou virou salário para o empregado, ou virou salário, né, para o dono da empresa, ou então virou salário para a pessoa que produziu aquele produto, que é o insumo, né? Então, essas duas óticas são equivalentes. Você pode olhar a ótica da renda e a ótica da despesa. Então, toda despesa é a renda de alguém. E toda renda é a despesa de alguém. Então, as duas óticas são iguais, tá? Questão número 8. Um fazendeiro vende o leite para um queijeiro por R$ 9. O queijeiro utiliza o leite para fabricar o queijo que é vendido para o consumidor final por R$ 16.
qual é a contribuição total do PIB nesse caso. A gente já falou sobre isso na questão 4, né? O que importa é o que? O consumidor final. Se você usar essa ótica, então o PIB dessa economia vai ser R$ 16. Se quiser ainda, você pode usar como valor adicionado. O fazendeiro gerou valor adicionado de R$ 9 e o queijeiro de 16 menos 9, R$ 7. Então, no final, 7 mais 9, 16, é o mesmo valor do PIB, tá? Questão de número 9. A participação, isso aqui é bem interessante, tá? A participação, porque é real, na verdade, é muito real. A participação das mulheres no mercado de trabalho nos Estados Unidos tem crescido rapidamente desde a década de 70. Esse crescimento afeta o PIB? Como? A gente já falou um slide, né, durante a aula, mas se essas mulheres estavam em casa e agora estão participando do mercado de trabalho, então está sendo produzido uma quantidade maior de bens e serviços. Consequentemente, o PIB da economia vai subir, vai dar um boom, vai aumentar bastante. Se tem mais gente que estava fora da força de trabalho, está entrando na força de trabalho e produzindo mais bens e serviços, consequentemente o PIB dessa economia vai subir bastante, tá? Então, esse é um importante efeito da participação das mulheres no mercado de trabalho nos Estados Unidos, desse crescimento da participação, tá? Renan, mas às vezes, vamos imaginar uma família, né? Então, tem a esposa, que às vezes lá nos Estados Unidos, antes dessa década de 70, ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso não entra no cálculo do PIB. Agora, se essa pessoa está indo trabalhar em uma empresa e produzindo bens e serviços, isso entra no cálculo do PIB, tá? Então, vai aumentar a quantidade de bens e serviços. É muito importante isso daqui, né? Tanto independência feminina, como tudo mais, né? Tá. Eu queria até falar mais sobre isso, mas eu não tenho muita capacidade para falar, não, tá? Então, eu fico aqui. Mas, assim, é extremamente importante essa participação da força de trabalho feminina no mercado de trabalho, que tem crescido. A gente sabe que ainda hoje existe o preconceito, que existe a mudança salarial, né? Se você vê, os homens recebem mais do que as mulheres, e os cargos de gestão, se eu não me engano também, tem maior quantidade de homens do que mulheres, mas isso é puro preconceito. Eu trabalhei numa consultoria, eu trabalhei no mercado financeiro um tempinho, eu tinha uma chefe, que era mulher, eu trabalhei em uma consultoria, eu tinha uma chefe que era mulher, minha tese de doutorado, a minha orientadora é mulher. Então, eu sempre trabalhei bastante com gestão de mulher, né? Ou seja, eu estava abaixo, né? E a gestão em cima. E você percebe claramente que é só preconceito, porque o trabalho é o mesmo, sabe? O que importa no final é que fazem mais. Na verdade, acho até que vocês perceberam, né? Eu gosto mais de trabalhar com mulher na gestão do que com homem, na verdade. Eu acho que o trabalho é bem melhor realizado, na verdade, tá? Beleza. Então, letra B, agora imagine uma medida de bem-estar que inclui o tempo fazendo atividades domésticas, como limpar a casa, fazer o almoço, e o tempo de lazer, assistindo TV, por exemplo. Isso aqui não está muito bem escrito, não, tá? Suponha que, na média, o residente nos Estados Unidos dedique 3 horas por dia para atividades domésticas e 4 horas por dia no lazer. O que está falando aqui é o seguinte: 3 horas de atividade doméstica deveria, tá? Ser algo que afeta o PIB, não afeta, tá? E 4 horas de lazer, realmente algo que não afeta o PIB, não tem produção, não é? Suponha agora que uma mudança de hábito, na média, o residente mude. Agora vá 4 horas para atividade doméstica e 3 horas por dia no lazer. Isso aqui deveria ser muito mais bem escrito, tá? Então mudou. Eu estava lá na minha casa, ficava fazendo 3 horas de atividade doméstica e 4 horas vendo TV, no lazer. Então, 3 horas é um negócio que está sendo produtivo, né? Deveria aumentar o PIB, mas não muda, não é? Agora eu mudei meu hábito. Agora eu fico 4 horas fazendo tarefa doméstica e 3 horas na frente da TV. Isso muda o PIB? Não. Por quê? Porque toda essa produção que você está fazendo em casa não tem efeito nenhum em PIB, tá? Da economia. Veja que é diferente de, por exemplo, você contratar alguém. Então, vamos supor, eu vou na sua casa e faço a tarefa doméstica da sua casa e você me paga um salário por isso. Então, isso aumenta o PIB. Isso vai ter efeito no PIB. Isso é produção de bens e serviços. Eu estou produzindo um serviço para você. Agora, você fazendo um serviço para você mesmo, isso não afeta o PIB, tá? Questão de número 10. Por que é desejável para uma economia o crescimento do PIB? Bom,
Porque é bem óbvio, né? Se você está crescendo o PIB, então os indicadores de bem-estar social da sua economia estão subindo. Por exemplo, vamos pegar o PIB per capita, tá? Que é o mais importante. Se o PIB per capita está aumentando, significa que a mesma pessoa consegue comprar agora uma quantidade maior de bens e serviços, não é? E a gente viu em sala de aula que a consequência de aumento de PIB, a gente viu, o PIB não é perfeito, mas o aumento de, por exemplo, países que têm PIB mais alto têm educação melhor, têm saúde melhor, então tem tecnologia melhor. Então, acaba sendo a nossa melhor medida de avaliação. Agora, ele pede um negócio bem interessante. Dê um exemplo de algo que aumentaria o PIB, mesmo assim não é desejável. Eu não vou dar um exemplo real, vou dar um exemplo bem fictício, tá? Imagina que tem uma empresa que produz um produto que todo mundo utiliza, mas como consequência, a poluição dessa empresa leva as pessoas a terem câncer, por exemplo, da redondeza. Então, se essa empresa está aumentando a produção, o PIB está aumentando. Mas isso é desejável? Não, porque a consequência é a poluição maior, que vai gerar, por exemplo, mais câncer na população local, não é? Então, esse é um exemplo. Pode dar exemplos mais reais. Esse é um exemplo que eu achei mais claro para falar para vocês, mas não sei, deixa eu pensar uma coisa mais real agora. Pronto, lembrei agora. Eu acho que esse exemplo é bem legal. Imagina que tem uma área ali na Bahia que seja de Mata Atlântica, que é preservado, né, extremamente importante para o ecossistema do local e do mundo inteiro. E essa área gigante, estão pensando em desmatar toda ela para construir uma nova empresa. Essa mata que está lá tem efeito no PIB? Tem aumento de produção de bens e serviços? Não. Na hora que você destrói essa mata e coloca uma empresa produzindo bens e serviços, qual é a consequência disso? Vai ter aumento do PIB. Mas é desejável fazer isso? Desmatar toda aquela área lá? Não. Então, esse é um exemplo de algo que aumentaria o PIB, mas não é, de muito longe, na verdade, ser desejável. Questão número 11. O desemprego geralmente é de curto prazo ou de longo prazo? Qual a diferença entre esses dois tipos? Não ficou muito bem escrito isso aqui não, tá? Existe dois tipos de desemprego. Tem o de curto prazo e tem o de longo prazo. O que é o desemprego de curto prazo? Você foi demitido ou saiu do emprego, daqui a pouco você vai lá e acha outro emprego. Qual é o desemprego de longo prazo? Você foi demitido ou saiu do emprego, passou 6 meses do ciclo-desemprego, passou 1 ano, passou 2 anos e você continua desempregado. Qual é a pior situação? De longo prazo. De longo prazo é um problema estrutural para a economia. A pessoa saiu do mercado de trabalho e não está conseguindo voltar. Muitas vezes, nesse caso, a pessoa simplesmente desiste do mercado de trabalho e fica fora da força de trabalho. Então, desemprego ele pode ser de curto prazo ou pode ser de longo prazo. Qual é a diferença? É a realocação. De curto prazo, você é realocado para um novo emprego em pouco tempo. De longo prazo, você é realocado em muito mais tempo. Sendo mais específico um pouquinho, geralmente quando a pessoa perde o emprego ou é demitido, né, e tem uma reserva, espera para conseguir um emprego na área, por exemplo. Então, imagina, você é de computação, trabalha numa empresa de software, foi demitido, e aí aparece um emprego para trabalhar no RH. Você fala, olha, é um emprego, mas não é a minha área de atuação, então eu vou esperar mais um pouquinho. Aí aparece um emprego para ser professor de economia. Você fala, ó, não é a minha área, eu vou esperar mais um pouquinho. Aí até achar um emprego em computação, né, na área da pessoa. Então, de curto prazo, pode até ser um pouquinho mais estendido. Não precisa ser uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses. Mas o problema grande é o de longo prazo. Qual é o de longo prazo? É a pessoa já desistiu de conseguir emprego em computação, já não consegue mais um emprego de RH, não consegue mais um emprego de professor de economia, e aí bate desespero, né? Infelizmente é isso. Tem até um caso real agora que eu estou observando de uma pessoa que eu gosto muito, que perdeu o emprego agora durante a pandemia e já está mais de um ano sem conseguir a realocação. E você vê o desespero da pessoa, sabe? Eu conheço a família inteira e você vê como é desesperador esse tipo de situação. Desemprego, a gente já falou numa aula dessas daí, né? Tá em níveis recordes, né? Nos últimos meses. Até caiu, né? No último mês, se eu não me engano, mas ainda assim continua muito alto. Consequência da pandemia, consequência das políticas que estão sendo aplicadas. Tá? Beleza. Questão de número 12. Por que o desemprego friccional
é inevitável. Cite uma política do governo que pode diminuir o emprego friccional. Então, o que é desemprego friccional? É assim, olha, imagina que você perdeu o emprego, aí você consegue um emprego na próxima semana. Isso é um desemprego? É. Se a pessoa, se a pessoa que faz a pesquisa te perguntar no dia que você perdeu o emprego, se você está empregado ou desempregado, você vai falar o quê? Eu estou desempregado. Mas ficou só uma semana desempregado. Você já ia para um outro trabalho. Então, isso que a gente chama de desemprego friccional. É uma fricção. O que é isso? É um negócio que aconteceu, mas só por acontecer. Imagina, você saiu do emprego porque você sabe que vai ser contratado por uma nova empresa daqui a um mês. Então, durante esse mês, você está desempregado. Você faz parte das taxas de desemprego. Mas é o que a gente chama de desemprego friccional, porque daqui a pouco você vai ser realocado no mercado de trabalho. E por que que o desemprego friccional é inevitável? Porque é toda a burocracia que a gente tem. Você não pode sair de um emprego hoje e já entrar hoje mesmo em outro emprego. Você vai demorar uma semana, um mês, 2 meses para ir para esse novo emprego. Então, o friccional sempre vai existir. Além disso, também tem as empresas. As empresas, por exemplo, pega uma empresa, demite 100 pessoas hoje e contrata 100 pessoas próximo mês, esse é um desemprego friccional. Durou só um mês. Então, essas 100 pessoas, a empresa empregava 100 pessoas, demitiu, né, contratou novas 100 pessoas. Então, esse é um desemprego friccional. Esses 100 vagas aí não existiu por um mês, mas depois voltou, não é isso? Cita uma política do governo que pode diminuir o desemprego friccional. Novamente, tá? Eu vou citar a política, não estou falando se é boa ou se é ruim, tá? Só para citar a política. Imagina uma política de governo do tipo: se você demitir alguém, tem que pagar um ano de salário. Se você pedir demissão, tem que pagar um ano por salário para a empresa. Então, se você demitir alguém, a empresa paga um ano de salário para o empregador, para o funcionário. Se o funcionário pedir demissão, o funcionário paga um ano de trabalho para a empresa. Isso vai diminuir o desemprego friccional. A empresa só vai demitir alguém se realmente tiver muita vontade de demitir essa pessoa, e a pessoa só vai sair do trabalho se realmente tiver com muita vontade de sair do trabalho. Então, isso mantém o emprego, né? O emprego, ele é mais, ele está lá, né? Ele é mantido. Então, isso vai diminuir o desemprego friccional. Essa mudança de, por exemplo, eu sair da empresa para ir para outra empresa vai diminuir bastante. Eu tenho que pagar essa multa. Citando um exemplo, o Brasil, na verdade, é um país que faz isso, não de um ano, né? Tem umas taxas para isso, mas o Brasil é um país que mantém o emprego. Então, ele não é do lado do empregador, não é do lado do funcionário, ele é do lado do emprego. Ou seja, dificulta o empregador demitir o funcionário, dificulta o funcionário pedir demissão, tá? Outros países têm outras abordagens. O Brasil é mais essa abordagem favorável a ter o emprego, a manter o emprego. E, consequentemente, vai diminuir o emprego friccional. Se amanhã o governo fala: olha, empresa quer demitir, demita sem nenhum custo. Olha, funcionário, quer sair da empresa, saia sem nenhum custo, sem o mesmo direito que você teria se fosse demitido. O que é que vai acontecer? Vai aumentar muito esse desemprego friccional, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar hoje, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Vamos fazer essa 13 aqui. Nas seguintes situações, é mais provável que o trabalhador passe pelo desemprego no curto prazo ou no longo prazo? Então, um trabalhador da construção civil é dispensado pelo mau tempo. O mau tempo vai ficar para sempre? Não. Daqui a pouco, esse mau tempo passa e a pessoa vai ser recontratada. Logo, esse é um desemprego de curto prazo, em geral, né? Uma operária de manufatura perde o emprego em uma fábrica em uma área isolada. Então, a pessoa estava lá fazendo um serviço especializado nessa empresa, foi demitido e não tem nenhuma empresa próxima ali, só em outro estado, por exemplo. Então, o que é que vai acontecer? Essa funcionária vai ter dificuldade para rearranjar um emprego. Então, esse é um desemprego de longo prazo. Um trabalhador de uma empresa de ônibus é demitido por causa da competição entre as empresas de ônibus. Então, aqui entre empresas de ônibus é mais por ser friccional, daqui a pouco ele vai conseguir um emprego em uma outra empresa de ônibus, esse é um desemprego de curto prazo, tá? Vamos fazer também essa 14 para terminar, tá? Última questão de hoje. As outras eu vou deixar para vocês.
Entre 2004 e 2007, o número de empregos nos Estados Unidos aumentou em 6,8 milhões de trabalhadores. Mas o número de trabalhadores desempregados diminuiu por apenas 1,1 milhão. Como esses números são consistentes entre si? Como é que 6,8 milhões de trabalhadores foram contratados, mas o desemprego diminuiu em apenas 1,1 milhão de trabalhadores? Aí você pode pensar, Renan, pode ser que o número de pessoas aumentou. Pode ser. Mas o mais provável aqui, até por ser um período bem curto, é que pessoas que estavam fora da força de trabalho, já tinham desistido de procurar emprego, voltaram para a força de trabalho e foram empregados. Então, por exemplo, tinha muito mais gente desempregada, na verdade. Muito mais gente sem emprego, na verdade. Desempregado já é um termo, né? Muito mais gente que não tem emprego e já tinha desistido de conseguir emprego. Na hora que viu esse mercado aqui aquecer, contratando esse número de pessoas, a pessoa falou, opa, então deixa eu voltar para o mercado de trabalho. Na hora que voltou, conseguiu um emprego. Então, o desemprego diminuiu apenas 1,1 milhão. Ou seja, muita gente que estava fora da força de trabalho voltou para a força de trabalho também e acabou que o desemprego total diminuiu em 1,1 milhão, tá? Acho que deu para entender, né? O que eu estou falando é o seguinte, o desemprego, ele só calcula o quê? As pessoas que estão desempregadas, que estão dentro da força de trabalho, não é isso? Também tem a população fora da força de trabalho. Na hora que esse mercado aqueceu, que tinha muita gente sendo contratada, essa pessoa aqui que estava fora da força de trabalho falou: opa, eu vou aproveitar isso daí para trabalhar. Então, voltou para a força de trabalho e foi contratado, ou então está procurando emprego. Se foi contratado, ótimo. Se não foi contratado, virou desempregado, não é isso? Então, o desemprego, ele caiu, mas caiu apenas 1,1 milhão, tá? Provavelmente, se você vê o número de pessoas fora da força de trabalho entre esses anos aqui, deve ter diminuído bastante, tá? Pessoal, na aula de hoje é isso. Tem mais algumas questões. Se vocês tiverem dúvida de qualquer questão que eu não respondi, me envia, tá? Que eu respondo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula. Novamente, né? Eu estou fazendo essa aula síncrona porque me pediram para fazer a síncrona as aulas de dúvidas, até porque muita gente não pode participar no horário da aula. E o ideal é que chegue essa informação para a maior quantidade de pessoas, né? Mas na lista 5, que vai ser a nossa última aula de dúvidas, eu vou fazer que nem eu fiz na primeira prova, tá? Então vai ter essa aula de dúvidas, como eu estou gravando aqui com vocês, e ao mesmo tempo eu vou fazer uma aula síncrona para quem quiser participar, ter as dúvidas de todo o conteúdo, tá? Mas isso é lá para o final do curso, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula é no dia 17 de novembro. Abraço. Tchau, tchau.